Boa noite. Nós estamos aqui, estou ajustando aqui. Onde entrar? Aguardando aqui o pastor Emanuel entrar. Vamos conversar, fazer uma primeira live aqui. Ah, Fala, aí, meu querido. tá Vou me tentar pegar o ouvindo? fone. Tô te ouvindo, vou pegar o fone aqui agora. Deixa eu ver. O meu tá ligando aqui porque eu estou apanhando aqui, mas Tá escutando, belezinha? se pega aqui. Estou te ouvindo bem. Coisa boa. Estou entrando aí aos poucos. Vamos aguardar aqui um pouquinho, fazendo os ajustes, os últimos testes. A luz aí tá tranquilo? A luz aí tá tranquilo? A luz tá tranquilo, tá muito bom. Vamos aguardar o povo aí entrando. É. Você está me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Ah, então eu vou sem fone mesmo, porque agora não dá para pegar, não. Eu ia fazer aqui com o meu aqui, mas não é aqui o sem fio, não. Aqui ao vivo, então nós vamos ajustando aqui. Espera aí, que está numa posição boa aqui. Um pouquinho, pastor, um minutinho. Um pouco, o povo entrando. Pôr as perninhas desse tripé quieto aqui. Então, acho que agora ficou. Deixa eu só pegar. Deixa eu só pegar o link. Eu vou estar. Tá me ouvindo bem? Ah, é porque tá. Só um minutinho. Isso. Tá me ouvindo, pastor? Manuel, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Normal, tranquilo. Ah, então tá. Vamos começar. E seja bem-vindo. E nós vamos trocar umas ideias aqui sobre a Bíblia. Pastor Emanuel, quem não conhece, gente, tem um pessoal entrando aí. A irmã Zezé, o Lucas, a Esther. Vamos interagir com esse povo aí, pastorzão. A A Leidiane Lidiane foi. então aí, ó. Hã? Filho de Nova York aí, ó, matando É, saudade. Lidiane veio aí matar a saudade aqui do ex-pastor. É muito bom. Oi? Meu Deus. Caiu tudo aqui. Pera aí. Assim mesmo. Quem faz ao vivo. Vamos ajustando aqui.
celular da igreja aqui é bem grandão, rapaz. Ele é pesadinho, viu? Mas eu acho que agora vai dar certo aqui de um jeito que fica legal. Acho que assim vai ficar melhor. Então tá bom. Se alguém estiver me ouvindo aí, alguma dificuldade, me fala aqui, por favor, para que a gente possa ajustar. Então, o pastor Emanuel, ele é pastor lá na Recomeçar Church, uma igreja linda, maravilhosa. É uma das igrejas que a gente está sempre orando, porque o Emanuel é meu concunhado, e ele é casado com a Embra. Não tem... Ao nepotismo. Hã? Ao nepotismo. É. E a Embra é muito bonita, só que é depois da Aline, né? Então, muito bonita a sua esposa, mas a Aline é mais bonita. Deixa ele escutar isso. Olha só, a gente tem uma proposta, aí tem a Silvia entrou, a irmã Bela, os irmãos da igreja entrando, as pessoas do bairro também aí, a gente quer também agradecer todas as pessoas que vão entrando aqui, nós nem conhecemos todas, mas aos poucos as pessoas vão entrando e depois vão assistir, que vai ficar gravado aí, essa live sobre a Bíblia. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu vou orar começando e o pastor Emanuel vai orar encerrando lá daqui uns 50 minutos ainda, para a gente conversar um pouco. Tá bom? Amém. Vamos orar para essa turma, pela cidade, pelas pessoas e agradecer pela palavra de Deus. Senhor, muito obrigado, Pai, pela vida do pastor Emanuel, que aceitou esse convite, para a gente fazer esse momento aqui maravilhoso, diferente, que a gente quer que não é nenhum momento, ó Pai, divulgar o nosso nome, mas o nome do Senhor, a Tua palavra. Então nós agradecemos, ó Pai, pelas igrejas aqui representadas, e que o Senhor continue abençoando meu irmão, meu amigo, abençoando a igreja, a Emma, sua esposa, e todas as pessoas que vão participar agora desse momento, para que nós possamos compartilhar a palavra de Deus, a importância dela na nossa vida. E que o Senhor esteja abençoando aqui nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Emanuel, acho que o seu sinal aí não tá bom não, mano. Congelou aí, vai... Vamos ver se ele... Adriana Furtado, bem-vinda, Adriana. Se você mora em Sabará, depois você vai fazer uma visita para nós. E o pastor Emanuel saiu. Deixa eu chamar ele aqui de novo. E ver se ele entra. Mas nossa proposta aqui, a gente voltou. Internet. O cair é do homem, levantar é de Deus, irmão. Graças a Deus. Isso é muito bom. Então, pastor Emanuel, gente, vocês que estão aí com a gente, estão assistindo, Deus tocou no meu coração, assim, para a gente falar um pouco da Bíblia, da palavra de Deus, pastor Emanuel, porque estamos em tempos sempre muito difíceis. E, às vezes, o entretenimento, né, vai tirando, que é uma grande estratégia do inimigo, nos últimos tempos, é entreter as pessoas para não ter tempo para a palavra e nem para a comunhão, não é, pastor? Eu tenho percebido isso. Você vê a pandemia, né? Nos primeiros dias da pandemia, eu estava em Janaúba. Eu lembro que a Netflix, outros canais, assim, foram liberando, né? Filmes e tudo para as pessoas verem, né? Fica em casa. E realmente as igrejas fecharam, boa parte do país, talvez, ou no mundo. E aí a estratégia foi sendo essa. Só que, já um pouco antes disso, as pessoas já foram esquecendo. E aí, já foram esquecendo disso, da comunhão e com o Senhor, com a palavra de Deus. E aí a pergunta é essa. Eu estou fazendo essa introdução, pastor e pessoal. Quem quiser mandar algum depoimento aí, a Priscila Marcolina entrou, acho que ela é lá vizinha do Emanuel. Como é que você chama ela, Franz? É Patrícia. Oi, Patrícia. Hoje eu já troco o nome de algumas pessoas. Acaba que eu fazendo raiva na Priscila, né? Chama de Patrícia. Aí o Emanuelzinho entrou, eu não sei se é a sogra ou o Emanuel. A Luísa aqui da igreja. E o Emanuelzinho é a sogra, a nossa sogra que tá vendo nós aí. Um beijão para ela.
Capitão Nascimento entrou. Ah, é, o Capitão Nascimento. Então, Manuel, pastorzão, vamos lá. A pergunta da live, né? Qual a importância da Bíblia na sua vida ou para esse tempo? Como que você está vendo esse cenário todo e a sua experiência pessoal? Pode falar, agora é com você. Pastorzão, a gente tem visto, né, a situação hoje da atualidade, né? Eu estou ouvindo você falar sobre Netflix e tanto outros entretenimentos que começaram, né? Não, Disney, e aí vai, né, um monte de coisa para entreter o povo. Hoje mesmo até postei uma chargezinha, Bíblia, postei assim, WhatsApp e Instagram, 3 minutos, Bíblia, 10 dias sem visualizar. Então, assim, a importância da Bíblia nas nossas vidas, principalmente na minha vida, eu fiz uma introdução na seguinte questão para o povo entender. É como água, cara. Na vida do cristão é como água. Se você não beber, você vai morrer de sede, você vai passar mal. Então eu vejo a Bíblia hoje, na vida do cristão, como um manual de vida. Como um manual de vida. Deus deixou ali, né, reflexões, deixou ali coisas a serem cumpridas. E na verdade, eu até postei uma outra chargezinha esses dias agora, e a chargezinha é o seguinte, as pessoas com cara de joelho pedindo Deus para falar com ele, né? E aí, de repente, Deus pega a Bíblia e dá para ele. Então, assim, a Bíblia é a palavra de Deus, é a forma que Deus ele conversa, ele se expressa, ele se revela para nós, né? Então, eu vejo a Bíblia aí hoje como o nosso manual de vida. Ok, pastor. Pastor, qual o texto assim que mais você lembra de algum texto aí na sua mente que mais marca a sua vida, que marcou? Tem alguma assim que você quer destacar? Na verdade, né, aqui na igreja eu costumo muito, todo mundo, na verdade, me conhece com esse texto. Inclusive, há pouco tempo atrás, quando eu era líder de jovens ainda, eles fizeram até uma plaquinha, né, em homenagem, e nessa plaquinha eles colocaram esse versículo que eles falam que é o versículo que eu mais cito, e para mim é o versículo que acho que globaliza toda a Bíblia no meu modo de ver para a minha vida, que é Mateus 6,33, que diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, eu falo que esse versículo é o versículo da minha vida, é o que eu mais amo, e assim, mostra para a gente que primeiro é o Senhor, para Ele todas as coisas, e o resto Ele vai fazer, Ele vai suprir, Ele vai mandar. Ah, ok, pastor. É um texto, realmente eu gosto muito dele. Traz um princípio para a gente nesse texto, gente, e pastor, porque o texto, ele vem em primeiro lugar, Jesus vai combater ali o materialismo, quer dizer, eu querer as coisas, né? Eu vou querer as coisas em primeiro lugar, vou querer todas as coisas depois Deus. Não, é o contrário. Eu busco a Deus, automaticamente vai vir as outras coisas. Vou automaticamente de acordo com a vontade de Deus, né, na sua vida. Então, é um texto que o Senhor ele vem falando no Sermão do Monte, né? Os capítulos 5, 6, ele combate a ansiedade nesse capítulo, né? Que ele vai falar, não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Lembra? E vocês estão acompanhando, lembram? Pode ver lá Mateus 6, esse texto aí que o pastor Emanuel citou, realmente um texto muito importante. Então, a Bíblia, o relacionamento com Deus passa pela Bíblia. Eu não sei o seu credo, mas o seu não, né, pastor? Estou falando das pessoas que estão nos assistindo, mas somente nós batistas, eu creio que deve ser na maioria das igrejas, nós cremos que a revelação máxima é da palavra de Deus. Então, eu posso até entrar num assunto polêmico, discordo uma coisa ou outra, revelação, isso e aquilo. Eu sei, então me revela biblicamente. Então, se a pessoa vai me revelar, é igual essa chargezinha que você falou, eu já postei muito, gosto muito dela. Ó Senhor, fala comigo. Então tá, eu vou te dar a palavra de Deus, né? Vou te dar a Bíblia. E aí,
as pessoas ficam apoiando muitas vezes em pastores, líderes, profetas, os nomes que quiserem, os líderes que quiserem, em vez de apoiar na palavra de Deus. Você tem. Pode falar, pastor. Isso é tão interessante, pastor, que tem pessoas ainda no cristianismo, né, que eles conhecem a Deus por aquilo que um pastor falou, ou pelo que a mãe falou, ou pelo aquilo que as pessoas falaram, e não tem um conhecimento dele próprio em Deus. E assim, não existe outra forma de se conhecer a Deus do que através da palavra, né? Eu falo que o cristão ele tem três disciplinas, três matérias que ele precisa passar por ela e treinar, que é a oração, né? Que é a palavra, que é a Bíblia, e o jejum. Então, assim, a Bíblia já diz, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, assim, eu vejo muitas pessoas assim, sem rumo, sem direção, tudo que fala, acredita, porque é raso ainda. Então, assim, precisa aprofundar na palavra, precisa conhecer a palavra, porque tem muita gente sendo influenciada por aquilo que os outros falam, né? A gente até brinca, às vezes, no altar, que a gente escuta cada coisa, né, que deixa seu cabelo até em pé quando a pessoa fala, e a gente costuma dizer, brincar, que é Heresias 3:10, né, que é mais um livro da Bíblia aí, que o pessoal coloca pelo fato de não ter conhecimento bíblico, aí sai acreditando em tudo que os outros falam. Você falou aí bem interessante, e eu destaco aqui, entrou a Giane, entrou a Casinha, Carol Araújo entrou, e aí, sejam bem-vindas. E eu quero falar que a Adriana falou aí, né, ela fez um comentário, quem quiser comentar alguma coisa. Ela falou assim, quando oramos, falamos com Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus fala conosco. Então, é claro que Deus fala, isso aí, eu já ouvi essa fala aí, Adriana, muito bom você ter lembrado. No culto, até que o Senhor, claro que Ele pode falar através das músicas, sendo principalmente, claro, bíblicas, mas Ele vai falar através da palavra. Ele vai, o que a gente quer valorizar aqui nessa live e nessa série, é a importância da palavra. Então, se você quer comentar alguma coisa aí, fazer uma pergunta para o pastor Manuel, difícil, eu passo para ele as difíceis. Você pode perguntar qualquer coisa da Bíblia aí, que esse cara sabe. Então, pode mandar aí comentários, pode falar sua experiência com a Bíblia, não é? Pode comentar aí. Aí a Emer entrou, sua esposa entrou aí, ó. Dá um sinalzinho aí, Emer, se você entrou mesmo. Ô, Emer, eu falei que você é muito bonita, mas você só perde para a Lília, né, minha querida? Né? Ei, Emer, um beijão no coração. Vamos lá, pastorzão. Mas é isso, então a gente tanta coisa para falar da Bíblia, né? Muita coisa que a gente tem para que nós possamos aprofundar. Pastor, outra coisa. Tá me ouvindo? Deu um sinal aí, deu um congelado aí. Deixa eu ver, ele vai voltar aí, ó. Se tiver algum comentário, gente, quem está aí online comigo, está assistindo, alguma experiência da Bíblia legal, rapidinho, pode falar aí que é bacana. Tá me ouvindo, pastor? A sua esposa entrou, você ficou com medo, né, rapaz? Olha só, o Brendo tá aí, ó, tem umas ovelhinhas suas aí entrando. Ô, Brendo, já vai te dar uma oportunidade para cantar uma música aí, tá? A Giane comentou que alguma coisa, ó, o povo está participando, ó, que legal. Ela falou, é importante conhecermos a palavra para vivermos a plenitude e desfrutamos das bênçãos. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, se eu não estou enganado, fala, todas as... Ai, perdi aqui, deixa eu achar aqui o versículo. Vamos lá, nós estamos falando de Bíblia. 1 Coríntios 2, 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Né? Olha que lindo o texto da palavra do apóstolo Paulo, e que nós, isso que a Giane, acho que a Giane falou, se eu não estou enganado, é a Giane,
isso, falou, é nesse ponto que nós desfrutamos da palavra de Deus nesse tempo, né? Desfrutamos o máximo da palavra de Deus. Você imagina que você tem um livro que fala com você todo dia. Olha só, pastor Manuel, vou falar a minha experiência, você pode comentar, mas eu confesso que se eu fico muitos dias sem ler a Bíblia, se acontece alguma coisa na minha vida rotina, eu não consigo ler, eu sinto muito fraco espiritualmente. Eu sinto muito suscetível ao erro, às falhas como homem, como esposo, pastor, ser humano, enfim, as minhas obrigações de cidadão. Então, como que é a sua experiência, pastor, e tem sido com a Bíblia diariamente? Como que você pode contar? Até você com a Êmera. Enfim, pode falar aí. Assim, é aquela questão, né? Eu falo que sem Bíblia não tem como ser cristão, né? Porque como a gente vai falar ou viver algo que a gente não conhece? Então a gente tem que conhecer para falar, a gente tem que ter contato todo dia, né? Igual eu usei aqui no começo. Você fica sem beber água? Você fica sem beber água, pastorzão? Você fica sem comer? Não tem jeito de ficar sem comer. Não tem como ficar sem comer, gente. Se a gente ficar sem comer, a gente dá anemia, né? E por aí vai agravando cada vez. Então, assim também é a vida do cristão. Faz parte da espiritualidade, né? Faz parte da nossa vida todo dia conhecer a palavra. Eu até vim preparado, eu fico vendo muito essa questão eu fico vendo a galera fazendo maratona bíblica, né? A galera já começa a ler tantos capítulos por dia e tal, e para cumprir, né, o cronograma do ano. Eu particularmente eu não gosto muito, nada contra quem faz, ok? Mas eu não gosto muito pelo fato de eu gostar de ler se deliciando, sabe? Porque às vezes a pessoa ela tá ali naquela maratona bíblica e ela tá lendo para concluir, para chegar no final, ela ter a Bíblia toda no final do ano. Eu não, eu já gosto de ler a palavra, né, deliciando, como a Bíblia fala sobre isso também, né, que a gente tem que ruminar a palavra, né, a gente tem que, vai ruminando, você vai ali se alimentando e o Espírito Santo vai te revelando, né, porque eu também acho uma coisa interessante, que a Bíblia é o livro que você lê juntamente com o autor, né, normalmente a gente compra aí livros em livraria, a gente não tem oportunidade de estar ali com o autor. Agora, a Bíblia não. A Bíblia, você lê ela juntamente com o autor, então é algo maravilhoso. Então, assim, não tem como a gente ficar sem ler a palavra, e eu falo muito, toma muito cuidado com essa questão de maratona bíblica, irmãos, porque o certo é você ler a Bíblia e entender aquilo que você está lendo, viver aquilo que você está lendo. Eu, assim, acho muito importante pontuar isso aqui hoje, porque eu fico vendo gente assim, lendo Bíblia para bater uma meta, talvez, né? Para chegar no final do ano e talvez falar que leu a Bíblia toda. Então não é assim. Eu acho que a gente tem que se alimentar dela, entender qual que é o contexto, né? O que está sendo falado, o que está sendo pregado ali. Então eu sou muito de ler a Bíblia, sim. Ok, eu também, assim, hoje eu tenho lido, eu já li dois capítulos do Novo e 2 do Antigo. Aí eu estou lendo agora 5 capítulos da Bíblia por dia. É o meu plano, igual você falou, sim. Mas eu faço isso de forma bem devagar, o máximo que eu posso, que é o meu momento de leitura. Eu sou pastor e às vezes, não sei se já aconteceu com você, a gente lê a Bíblia às vezes só para pregar. Às vezes pastores, se você é pastor, eu falo, não faça, não cometa esse erro que eu já fiz. Às vezes só abrir a Bíblia para pregar no domingo ou no meio de semana. Então, abra a Bíblia, desfruta. Eu estou sem a minha aqui grandona, mas eu uso uma Bíblia a maior que tem da Sociedade Bíblica do Brasil. Você já viu aqui em casa. E sim, que eu leio, eu desfruto nela o manjares maravilhosos da palavra. O homem tem coleção de Bíblia em casa. Hã? Você tem coleção de Bíblia em casa. A Bíblia é muito bom, né? A palavra. E acaba que você ganha muita Bíblia, né? Você vai em congresso, você vai numa coisa ou outra. Ordenação, posse na igreja. Eu gosto muito de Bíblia. Agora vamos cumprimentar o povo que entrou aqui, ó. Tem gente de Janaúba. A irmã Bela
Também, para falar da irmã Bela, o comentário, a Bíblia é a revelação da vontade de nosso Pai Celestial para nós. Muito bem, irmã Bela, isso mesmo. É a vontade máxima, ela é a autoridade para nós. Isso é a palavra de Deus. Adelso, grande abraço, Adelso. A Mari Souza. Ei, Mari, Deus te abençoe. E outros que vão entrando. Aí, ó, o Breno comentou, sua ovelha, deixa eu ler para você. Você consegue ver aí, Emanuel, os comentários? Aí, o Breno... Aí vai lendo aí do Breno, você comentar em cima dele, então. A palavra tem a capacidade de nutrir completamente o ser humano. Nós alimentamos o corpo com comida, a alma com esperança e perspectiva, e o espírito com a comunhão e conexão, acho que ele quer falar conexão com Deus, meditando nele. Fala do Breno aí, quer comentar, pastor? Tá ok. Profundo, porque ele trouxe que a palavra é o alimento espiritual do cristão mesmo, é a forma que nós temos de se aproximar de Deus, de conhecer Ele no profundo, né? E interessante que ele usou o Espírito Santo, né? Porque eu falei que é o livro que a gente lê juntamente com o autor, e o Espírito Santo, a palavra, ela tem essa capacidade de nos ligar a Deus, né? De conhecer esse Deus no profundo, e não só conhecê-lo do que, talvez, o que as pessoas dizem, mas conhecê-lo no profundo mesmo e se alinhar. Aí travou aí, ó. Travou. Isso aí, Breno, muito bom. Enquanto o pastor vai falando, o Pedro Paulo entrou, Deus abençoe, a irmã Elza aqui da igreja, muito bem, irmã Elza. Noemi, bem-vinda, Noemi. E a Giane falou mais alguma coisa. Deixa eu ver, caiu aí, pastor? Voltou, ó. Tá caindo demais, rapaz, tem que vigiar, agora sua esposa fala muito com a gente, vigia. Cair do homem, levantar de Deus. Tá caindo demais, né? Olha só, deixa eu comentar aqui, a Giane fala que tem feito seminários de estudos bíblicos e tem desenvolvido inteligência espiritual. Depois que começamos a estudá-la, me sinto mais forte. Valeu. Pedro Paulo, Elza, a Emera, ele disse, minha esposa, disse que o livro que eu gosto muito e traz muito aprendizado é o livro de Provérbios. É importante, Emera. Quem quiser fazer um discipulado com jovens, adolescentes, livro de Provérbios é fantástico para você fazer um discipulado, um estudo bíblico, com um jovem adolescente, porque a gente fala muito, cada discipulado às vezes tem igual o médico, dá um diagnóstico, né? É claro que você apresentando o evangelho, principalmente o evangelho de João, ou ter uma revistinha, um estudo bíblico para você seguir, mas ela vai ser fantástico. Mas, principalmente adolescentes e jovens, o livro de Provérbios é muito bom. Deixa eu ver mais aqui comentários, se alguém está falando. Lília Cris entrou. Sem orientação do Espírito Santo, não nos compreendemos nada, porque ele é o nosso professor. Muito bem, irmã Bela. É isso mesmo. É o Senhor que vai dando nós a capacidade para leitura. Ela fala, pastor, não sei hebraico, não sei grego. Oi, mano, você não, Você precisa ler a palavra e o Senhor vai te conduzir aquele entendimento. Fantástico. Evelyn entrou. Pode cumprimentar se tem alguém da sua igreja aí, Manuel. Eu não sei se tem mais alguém. A Mari Souza também está aqui. A Mari não é da nossa igreja, mas é daqui, né, da nossa comunidade aqui. Então, seja bem-vinda aí, Mari. Mas é para fazer um relato, pastor. A Bíblia, né, inclusive, recentemente não, já tem um pouquinho de tempo, a Bíblia entrou para o Guinness Book, né? Batendo aí o recorde de livro mais vendido e mais traduzido de todo o mundo, considerado o livro mais importante do mundo. Então, assim, é um livro, né? Inclusive, os países cristãos, como o Brasil, Estados Unidos também, né? Quando o presidente ele assume, ele sempre faz um juramento, a maioria dos juramentos são feitos mediante a Bíblia, né, com a mão em posse à Bíblia. Então, assim, é um livro de suma importância, é um livro que tem mais de 5.000 anos e não perde a sua relevância, não sai do ranking, né, de importância e mais vendido. Então, querido, você
que está nos assistindo aí hoje e que não tem dado essa importância para a palavra de Deus, porque quando a gente fala um pouco de livro, a gente acaba até às vezes tirando um pouco a espiritualidade. Você que não tem dado essa importância para a Bíblia, você tem deixado de dar importância para Deus, porque na verdade, falando sobre Provérbios, né, que é o livro da sabedoria, né, é o livro da sabedoria. Então, assim, a gente precisa se aprofundar, a gente precisa buscar conhecimento de Deus, porque, como eu falei, meu povo perece por falta de conhecimento. E tem muita gente perecendo, tem muita gente tomando atitudes complicadas, né, por falta de conhecimento, né? E a Bíblia é interessante, pastor, que ela é um livro completo, né? É um livro assim extremamente completo que fala de diversos assuntos, que resolve muitos problemas que, se nós soubéssemos, talvez nós não estaríamos passando. Você falou de um assunto, de uma palavra que você usou aí, ela é completa. Então, quer dizer, a Bíblia é uma das questões teológicas que organizaram ao longo do tempo, ela é suficiente, né? Alguns vão falando com você, e nós vamos ouvir, que a Bíblia precisa atualizar, ela precisa completar, isso, não, ela não precisa nada. Ela é suficiente, ela basta para nós. Então, você precisa crer nisso, que a Bíblia é a revelação máxima. Né? Até porque, pastor, tem aquele versículo, isso é até polêmico, né? Quem está aí assistindo, está acompanhando, né? Essa questão de pessoas querendo completar, pessoas querendo colocar algo a mais, né? A Bíblia tem um versículo que fala sobre isso, que ai daquele que acrescentar ou tirar uma vírgula, né? Já é uma coisa que não tem que mexer, ela é completa, ela já é direcionada pelo Senhor, e tudo que precisa estar lá. Esse texto que você citou, mano, é Apocalipse 22, 19, tá? Vamos ler um texto aqui. Eu quero agradecer mais gente que entrando, Andréia, o Clevinho é líder nosso aqui da juventude esse ano. Acho que Ale Cordeiro, Andréia, Lu, acho que é isso mesmo. Não sei se são da sua igreja, eu não estou lembrando quem são eles, mas sejam bem-vindos, muito bem-vindos, né? Olha só, um texto, gente, que define bem isso que nós estamos conversando, é 2 Timóteo 3, 14 a 17. Vamos ler ele? 2 Timóteo 3, 14 a 17. Diz assim: quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e que aceita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e desde a infância, você conhece as Sagradas Letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí é um texto-chave agora. Ó. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha só, só aqui, pastor, e como diz um irmão nosso, amigão meu e da igreja aqui, tem pano para manga e retalho para capanga nesse versículo. Por quê? E eu gosto da exposição bíblica, só fico no primeiro versículo aqui, ó, no início. Olha só, ele fala que é uma carta, você que está nos assistindo, é uma carta do apóstolo Paulo para um jovem pastor chamado Timóteo. E aí ele fala: ó, Timóteo, você permanece naquilo que você aprendeu desde a infância. E destacando isso, olha, aquilo que você aprendeu firmemente, em que você acredita. E ele sabe que ele aprendeu. Quer dizer, a base dele. Olha só, bacana, você que é pai, mãe, tio, né? A gente sabe bem, nós temos sobrinhos aí, o Manuel, né? Emprestados, né? A Maria Alice e o João. Coisa que se ensinar para eles, eles vão aprender. Eu faço uns trem para eles assim, eles pegam, sabe, gente? Rapidinho. Se você deixar o celular com eles, eles vão ficar o dia inteiro. Não é verdade? Não sei se algum pai aí pode confirmar isso. Então, vamos ficar. Até nós, se deixar, vamos ficar. Mas o que acontece?
O que eu quero dizer? Qual a oportunidade que a gente tem de ensinar as crianças no caminho que elas devem andar, como diz em Provérbios 22:6. Ensina o menino, ensina a criança o caminho que ela deve andar, para quando envelhecer não desviará dele. Então, pastor, pode complementar aí do texto, versículo 14, se você quiser falar, porque eu vou comentando também com você, tá bom? Então, vamos ensinar a Bíblia para as crianças, vamos ensinar. Na verdade, tem que a Bíblia diz, né? Ensina o seu filho o caminho que ele deve andar, para que quando ele crescer, ele não venha se perder, né? Então, assim, desde sempre, né, a gente precisa já ensinar a criança a ter temor e a conhecer esse Deus. Eu me lembro quando a gente formou no pré, a gente estudou no Colégio Batista, né? E eu me lembro que quando a gente formou na primeira série, na época até o pastor Rubens Schreider, ele presenteou todas as crianças com uma Bíblia, aquela Bíblia com desenho, e era uma Bíblia completa, e eu me lembro que muito do que eu aprendi, né, nas imagens, nas figuras, com pequenos textos, eu aprendi, peguei uma bagagem por essa Bíblia infantil. Então, assim, a importância hoje, né, mas é aquela questão, como que você vai ensinar algo se nem você mesmo está praticando, se nem você mesmo está vivendo, né? Nós estamos vivendo a era do entretenimento, né? Que tem tirado o foco, né? Nós estamos voltando àquela época, você lembra aquela época, pastorzão, que o pessoal, você chegava nas casas, né? A Bíblia estava lá aberta no Salmo 91 e não saía do Salmo 91, e você ia lá na Páscoa, você ia lá no Carnaval, você ia lá em dezembro, e a Bíblia estava lá aberta no Salmo 91. Né? Tem uma história muito engraçada de um pastor que foi convidado para almoçar na casa da membra. E nesse jantar, você sabe dessa história, nesse jantar ele escondeu, né, uma colher dentro da Bíblia da irmã, né? E passou um ano depois desse acontecido. A irmã chegou para o pastor, né, com a pulga atrás da orelha e perguntou: pastor, eu queria perguntar uma coisa para o senhor que eu não estou me aguentando, já tem um ano que eu estou guardando esse segredo, mas hoje eu vou perguntar. O senhor foi lá em casa, o senhor roubou minha colher? E ele respondeu para ela: não, irmã, na verdade está dentro da sua Bíblia, escondido dentro da sua Bíblia. Então, assim, né? Então, olha para você ver o que a gente tem vivido, e nós não temos priorizado a palavra de Deus. Talvez, querido, né? Eu vejo muitas pessoas perguntando, pastor, mas como que eu começo a ler a palavra? Eu tenho dificuldade de entender algumas coisas, eu tenho dificuldade de entender algumas partes bíblicas. E se eu fosse fazer uma indicação hoje, eu também acho que seria uma indicação sua, se eu fosse fazer uma indicação hoje, querido, de você não começar pelos livros, né, pentateucos ou pelos livros históricos, né, mas você começar no Novo Testamento, que tem uma linguagem mais atualizada, que vai falar sobre Jesus, né? Então, assim, são livros mais mesmo de conhecimento, você saber da história do cristianismo, você saber quem foi Jesus, você saber quem foram os discípulos. Então, se eu fosse te indicar hoje de como começar a ler a Bíblia, comece por Mateus, comece pelo livro de João, né? Não sei o que você acha, pastor, sobre isso, né? Mas se eu fosse indicar hoje, se eu fosse começar a ler a Bíblia hoje, eu começaria pelos livros, pelos evangelhos. Não, é muito boa observação, gente. Quem tá querendo ter precisa ler a Bíblia, né? Precisamos, mas o pastor Manuel destacou bem. Às vezes você é novo e não conhece, em qualquer lugar do mundo que você estiver nos assistindo, começa lendo a Bíblia no Evangelho de João, os Evangelhos, né? Depois você vai alternando, porque é interessante, pastor e pessoal, alternar, porque você vai fazendo os links, né? De Gênesis, Mateus. A Bíblia, gente, ela tem toda a conexão. Na história, todos os teólogos, reformadores vão defendendo, vou buscar um pouco da história aqui, mas porque a gente está tudo mastigadinho, mas nós precisamos lutar, eu e o pastor Emanuel fazemos essa live à igreja para defender a palavra de Deus, mas muitos reformadores, como Lutero,
Calvino e tantos outros nomes, né? E que defenderam, e concílios que foram tendo ao longo da história para defender a autoridade da Escritura. Ela é inerrante, ela é suficiente, não é? Ela é suficiente, é o que o pastor disse, de ser completo, são termos que a teologia vai dando nos livros de teologia, e que ela não precisa de mais nada, como diz Apocalipse 22, que nós falamos lá no final da Bíblia. Como disse Billy Graham, ele leu a Bíblia toda, claro, né? E viu que vai dar tudo certo. Então, a Bíblia, ela de Gênesis a Apocalipse, ela tem aquela linha, sabe? Que liga até o final. E dentro de você estudar a Bíblia, quando você lê, tenta fazer isso, isso que essa dica que eu vou te dar, pensar sempre em Jesus. A Gênesis a Apocalipse vai apontando para o Cristo. Vai apontando para o Cristo. Isso chama, dentro da teologia bíblica, né? Quer dizer, ela é bíblica. Ela quer dizer, mostra um todo, que em todo lugar você vai conseguir tentar perceber Jesus. Então, um exemplo aqui, rapidinho, é lá quando Adão e Eva teve que matar os seus animais, né? Matar animais para vestir de pele, né? A vestir com as peles dos animais, vestir as suas roupas. Quer dizer, o sangue, o primeiro sacrifício derramado, né? O primeiro sacrifício derramado. E por aí tem tipologias, né? Na minha monografia na teologia, eu queria escrever isso, a tipologia de Cristo no Antigo Testamento, só que eu fiquei só no livro de Ageu, né? Pequenininho, porque aí o orientador ensinou, trabalha só em cima do livro de Ageu. Olha para você ver, e nós temos o Antigo Testamento todo. Então, outra observação, pastor, a gente lembrar que o Antigo Testamento é uma antiga aliança, né? Tanto o Antigo Testamento, e no Novo Testamento é a nova aliança. Aí o sangue derramado de Jesus, chega Jesus, né? Muda toda a história. Então é importante ler isso, né? Pode falar, pastor. E o mais interessante, né, é que a mensagem da Bíblia, ela é única, né? Ela vai começar de Gênesis já apontando, né, para a salvação, ela já vai toda sendo apontando para Cristo. A Bíblia ela sempre vai apontar, né? A gente vai pegar a história de Abraão, se a gente for ler, a gente vai ver Deus já nos apresentando esse plano de salvação, nos apresentando já. A Arca de Noé, não é? A Arca de Noé é um exemplo. Travou aí, pastor. Agradecer o pessoal que está entrando aí, o Wesley da igreja, a Mari, deve ser a Gilvânia, um abraço, lá de Janaúba. Bem-vinda. Caiu aí, pastor. Você voltou aí. Queria até mandar um abraço pastor, para o Felipe, que eu estou aqui, né? Deu uma boa noite para você também, Felipe. Fazer uma observação aqui em cima do que a Emera falou também, que eu acho muito importante, que é a questão do testemunhar, né? Porque o que eu vejo às vezes muito é que às vezes a gente tem aquele conhecimento, eu vejo muita gente que tem muito conhecimento, mas não testemunha dessa palavra, né? A Bíblia vai falar em Mateus 28 sobre a questão da grande comissão. A Bíblia diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, os batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, assim, a gente precisa conhecer, né? A gente precisa se aprofundar para que essa boa nova, ela seja também proclamada na vida de outras pessoas. Então, o importante de se conhecer a Bíblia é de conhecer esse Cristo, né? Conhecer o plano de salvação e passar isso adiante. Então, se a gente não conhece também, a gente fica devendo, né? Na verdade, a gente fica devendo porque a gente não vai repassar isso, não vai passar isso para frente, porque a gente tem esse comprometimento de conhecer para passar para frente também, né? Para pregar o evangelho. Muito bom. A Emra destacou bem, eu passo batido o comentário dela, e você lembrou. E disso, a visão, eu lembrei a igreja domingo, e vou estar sempre lembrando, a missão da igreja é Mateus 28. A empresa que você trabalha, alguém trabalha, vai pelas plaquinhas da divisão e missão. Da igreja está fácil. Mateus 28. Ela precisa... E igreja, nós temos as campanhas missionárias, né, para ser batistas, e que a igreja participa bem, né, pastor? Mas você sabe como que é. Então, é trocar pneu com carro andando.
né? É comprar isso, ajudar missões. Agora nós entramos em missões mundiais. Ó, vai ter uma missionária agora de Guiné-Bissau. Até convido você aqui do bairro, Sabará, vem no outro domingo, dia 7, lançamos missões mundiais. E a irmã Bela está aí, junto com a igreja, está liderando muito bacana aí, juntando descartáveis para levantar oferta para missões. Enfim, a igreja dessa forma e testemunhando, estou querendo abrir esse leque todo, porque a igreja vai. Só que nós temos esquecido, pastor, e a igreja do Senhor não pode deixar de testemunhar mesmo, igual a Emra falou. A gente conversa de futebol, de política, infelizmente até do BBB, né? Alguns, eu nem sei quem é, não sei o que é, mas o povo conversa, perde tempo, ainda mais cristão. Vamos falar da Bíblia, por isso que a gente puxou essa live, essa ideia, para que possamos valorizar a palavra de Deus, né? Valorizar mais aquilo que nós temos, né? E assim a gente deve fazer. Vamos continuar no texto, mais um pouquinho, pastor, se você me permite, e agradeço aqui o Léo Pires, acho que é o Léo lá da sua igreja, Anderson, Cleidinha, deve ser de lá, o Cleide, né? Júlio Fernandes, aí rapaz, ó, Sil Moreira, Jéssica, a Pibe Campina, Jéssica, aquele abraço. Léo. Ó, tem uma igreja aqui, PIB Campina Grande, primeira igreja batista Campina Grande. Descobriu aí. Sejam bem-vindos aí, o pessoal de longe, nossos irmãos aí de Campina Grande. Vamos lá, olha para vocês verem, e pastor, para a gente comentar mais um pouquinho sobre a importância da Bíblia. No versículo 15, que fala que ele aprendeu, até que eu citei sobre as crianças, ele aprendeu as sagradas letras para tornar o homem sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Aí o 16. O 16 é muito importante, que é bem conhecido. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Só no versículo 16, pastor, só puxar um contexto histórico por como que a Bíblia foi formada. Gente, talvez você não saiba, a Bíblia foi segurada por Deus, pelas mãos dele, em pergaminhos, como se fosse garrafas de pé de refrigerante, né? Segurando, e o Senhor guardando isso para chegar na nossa mão. E aí teve alguns critérios para que formasse o cânon bíblico, que nós chamamos hoje a Bíblia. São 66 livros, e nesse cânon são livros inspirados, como o apóstolo Paulo disse aqui. E inspirados, por que esse critério é importante para que esses livros estivessem na Bíblia? Principalmente apóstolos, né? Homens que tiveram experiência com Deus. Esses são os critérios principais para que a Bíblia tivesse esses livros. É interessante, a irmã Bela citou, e eu lembrei, a harmonia entre os livros. Jesus cita o Antigo Testamento todo o tempo, cita a Bíblia, o Antigo Testamento cita o Novo. Então, pastor, isso é importante destacar, se alguém questionar a Bíblia, que é isso, é aquilo, né? E tal. Então, a Bíblia ela é harmonizada, e ela é uma das evidências que está acontecendo as coisas que acontecem, que já aconteceram. As profecias vão vai acontecendo, né? E isso vai concretizando a palavra de Deus. São evidências muito fortes da palavra de Deus e o próprio testemunho de Jesus Cristo. Então, é muito importante isso. Até questão de interpretação da Bíblia. As pessoas precisam ler com calma e ter esse olhar, e qualquer dúvida, estudar, perguntar. Temos os pastores, os líderes da igreja, EBD, no caso da Batista, o Emanuel também tem lá, agora com a pandemia deve estar mais difícil, né, Emanuel? Sim. Mas temos a Escola Bíblica Dominical, que é importante, não é? Pode falar, pastor, agora. É interessante que o senhor estava falando a respeito das crianças, né? E eu lembrei aqui, Jesus é o maior exemplo de conhecimento bíblico, né? Jesus, a Bíblia fala que aos 12 anos, né, papai e mamãe perdeu ele, José e Maria perdeu ele, e a Bíblia diz que ele estava no templo, né, junto com os sacerdotes ali discutindo a palavra, escutando a palavra,
E hoje eu vejo um mundo onde é muito falado sobre vitória, sobre conquista, esse monte de coisa, né? E a gente vai pegar o exemplo de Jesus, que era alguém que tinha a palavra na ponta da língua, né? E a gente pode olhar também para a vida de Paulo, que era um cara que tinha muito conhecimento bíblico, né? E o que eu vejo? Se a gente for levar mesmo essa questão de vencer, hoje em dia, nós temos que vencer e tal, mas a Bíblia vai dizer que sem conhecimento não tem como vencer, né? Como o diabo, agora eu quero trazer isso também um pouco para o lado espiritual, o diabo, ele não tem medo da gente. Ele não tem medo de mim, não tem medo de você, mas ele tem medo da palavra de Deus, porque ele sabe o que lá está escrito e ele sabe que ela é poderosa. Tanto que a Bíblia vai dizer que quando Jesus ele foi tentado no deserto, Jesus venceu Satanás através da palavra que foi liberada. Em Mateus, né, vai dizer que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. E a Bíblia vai dizer que em um dos versículos lá, Satanás, ele estava com fome, Satanás fala com ele, olha, se você é o filho de Deus, pega essas pedras e transforma elas em pão. E aí ele vai dizer, né, o versículo bíblico, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem de Deus. E a Bíblia também vai dizer que depois Satanás, não satisfeito, levou ele lá para o alto do cume, né, e falou, olha, se o Senhor é Deus, se lança daqui, porque a Bíblia diz que o Senhor daria ordem aos seus anjos em teu respeito. E aí ele vai pronunciar mais uma vez a palavra e ele vai dizer, não tentarás o vosso Deus. E aí a Bíblia diz que Satanás se afastou dele. Então, essa é a importância da Bíblia. Não tem como nós vencermos as astúcias de Satanás, não tem como nós vencermos esse cotidiano, essa vida corrida, se não for mediante a palavra. O Breno está até comentando aqui, né? Está faltando pregações sobre o plano de salvação. O foco não está mais na obra de Jesus, mas na necessidade terrena do homem. É o que eu estava falando aqui. As pessoas não entendem que a vitória ela vai vir mediante a palavra. Você sabe disso, né, pastorzão? Que a Bíblia tem mais bênçãos, né, do que palavras de maldição. Tem mais coisas para nós sermos abençoados do que coisas de maldição. Então, o foco hoje, o Breno falou uma coisa muito interessante, que as pessoas não têm focado no verdadeiro conteúdo da palavra, né? Que é o plano de salvação. Eu acho que uma das coisas mais importantes da palavra é o plano de salvação. Então, se a gente não entender, não conhecer, a gente não vai conseguir vencer. O Breno e pastor, e os nossos amigos que estão aí, olha só, é isso que ele falou, pastor, isso mesmo. É por isso que na exposição bíblica, e foca muito isso, a teologia bíblica, o que? Jesus sempre na mensagem. Exato. O centro é Cristo, né? Não o homem. Isso, o Breno destacou muito bem. Breno, eu faço apelo todo domingo, qualquer oportunidade que eu tenho. Dou oportunidade. Né? E com as redes sociais, a igreja hoje, graças a Deus, a gente tem a Jennifer, que nos ajuda muito no escritório, e na toda a parte de mídia. A gente já está transmitindo os cultos pelo YouTube. Então, quer dizer, o acesso, por isso tem que explorar muito isso, né, pastor? Nós estamos explorando aqui hoje, porque temos muito recurso, muita coisa. Então, assim, o plano de salvação precisa ser, viu, Breno? Eu sou um que apresento e falo sempre. Não é sempre, não importa a exposição do bíblico, a exposição bíblica. Agora eu estou nas 7 igrejas do Apocalipse, né, expondo para a igreja, e as 7 cartas do Apocalipse. Então tem sido bom. Pastor, nós temos que terminar, está acabando. Pastorzão, mas só uma perguntinha. Eu falei o versículo que eu mais gosto. E o seu? Qual que é o versículo que você mais gosta? Verdade, porque você falou de Bíblia ganhando Batista, até hoje o Batista faz isso, né? Eu ganhei uma Bíblia do meu pai, uma Bíblia menor, é muito comum ter essas Bíblias bem menores, quando a gente era adolescente, né? E meu pai me deu o livro Salmos, escrito lá atrás, o Salmos 37, o versículo 5. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E claro, junto nesse, pastor e irmãos, é o
o João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, obrigado, pastor, a lembrança aí. E isso é muito bom. A irmã Bela está falando que a palavra que saiu da boca de Deus foi este: é o meu filho amado, que tem com prazo. E se Satanás queria colocar dúvida no coração de Jesus, ele lembrou, né? Fábio Scarabelli, eu acho que entrou aí. Ô, Fábio, quanto tempo, hein, Fábio? Tem que aparecer, tá sumido, hein? Olha só, Fábio, vai ficar gravado aí, então pode assistir depois a live, esse bate-papo aí com o pastor, eu e ele, e foi muito bom. Pastor, só o último recado. Você quer fazer a sua conclusão aí, ou eu vou te passar, você conclui, ora, porque nós temos aí 4 minutos, menos de 4 minutos, você precisa orar para a gente encerrar, porque o Instagram vai cortar. A minha última fala é o seguinte: as pessoas pegam um pouco na Bíblia. Se eu perguntar aqui, quem leu a Bíblia hoje? Quem leu a Bíblia hoje? Poucos teriam coragem. Você lê a Bíblia todo dia? Não precisa responder, responda para Deus. Você tem um relacionamento com Deus todos os dias? Responda para Deus e mude. Não é hábito, o pastor colocou muito bem: jejum, oração e leitura bíblica. Jejum a gente faz muito pouco, infelizmente. Leitura bíblica também, né? E todos os três todos nós precisamos muito. Então é isso, leia a Bíblia, né? Pastor, você encerra, mano. O horário está fechando. A pergunta de hoje da live foi: qual é a importância da Bíblia na minha vida? Cara, a Bíblia para mim é tudo, porque ela é o que eu tenho de mais precioso, é o Deus perto na minha vida, né? Então eu sem a palavra não sou nada, né? Não tem como alimentar sem a palavra, não tem como viver sem a palavra de Deus. Muitos querem revelação do homem, que não chega a lugar nenhum. Então hoje, se você quer conhecer essa verdadeira revelação, vai para a palavra. Quer ter uma mudança de vida? Vai para a palavra. Quer viver milagre? Vai para a palavra. Quer viver prosperidade? Vai para a palavra, porque ela é completa, eficaz e eficiente. Então, se hoje você não está lendo a Bíblia, meu irmão, o recado que nós deixamos aqui hoje é: leia a Bíblia, leia a palavra de Deus. E se sua vida não mudar, querido, não muda nunca mais. Mas é isso aí. Temos 1 minuto e 20 segundos. Ora para esse povo todo e Deus abençoe. Queria agradecer a todo mundo. Travou aí. Valeu, povo. Pastor Manuel dando problema aí. Mas agradecer a todo mundo, a Recomeçar Church, os amigos do pastor Emanuel e a igreja, a PIB Roça Grande, as pessoas aqui do bairro, da cidade. Curta aí as nossas páginas. O pastor voltou. Você tem 1 minuto, mano. Então, queridos, fiquem com Deus, que possa abençoar. A Débora L entrou aí agora. Débora, saudade. Semana que vem, pastorzão, vai ter mais live aí com outros pastores. Você tem a oportunidade de estar assistindo, edificando a sua vida. Então, e um recado, irmãos, recado. Hoje nós estamos na modernidade, celular, né, na Bíblia, e trazendo para dentro da igreja, mas traga, gente, tenha a Bíblia em mãos, tenha a Bíblia no coração, tenha a Bíblia na mente, não deixe de usar a Bíblia de que forma for, né, tenha essa Bíblia no coração, amém? Eu vou estar orando agora, então, em nome de Jesus por vocês. Deus, nós queremos te agradecer, Pai, por essa live poderosa, Senhor, que eu sei que foi ministrado no coração de muitas pessoas. Deus, que nós possamos voltar a essa essência, Pai, da igreja que tinha a palavra, Senhor, como escrituras sagradas, que tinha reverência diante dela. Nós te agradecemos, Pai, por esse conteúdo, Deus, que o Senhor deixou para nós, que tem poder de mudar vidas, tem poder de restaurar vidas. A sua palavra, Senhor, ela é poderosa e eficaz. Então eu te peço, Deus, que cada palavra, Senhor, ela seja ministrada ao nosso coração e que, através da sua palavra, nós possamos viver um tempo de mudança, um tempo de alegria, Pai, porque nela tem tudo o que nós precisamos. E é por isso que hoje nós te agradecemos por esse presente maravilhoso que o Senhor nos deixou, que é a sua
palavra. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado pela vida do pastor Francis, pela PIB Roça Grande. Obrigado pela Recomeçar Church, por todas as igrejas que participaram aqui hoje, por cada vida. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E amém. Glória a Deus. Oh, o Instagram o Instagram tá misericordioso aí, falou 1 hora e tá deixando. Gente. Falou de Bíblia, Papai do Céu opera milagre. Glória a Deus. Olha só, leia a Bíblia, qualquer dificuldade, me chama o pastor Emanuel, você aí do Santa Luzia, da Recomeçar Church, os irmãos, amigos aqui de Sabará, estamos à disposição. Nós somos igrejas sérias, o pastor Emanuel não é batista, né? Eu queria que ele fosse batista, a igreja lá fosse Batista Church. Mas ele não é, mas é a palavra de Deus e ele prega uma igreja séria. O Senhor tem usado muito o Emanuel e a Emer lá e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar desenvolvendo. É ele que dá o crescimento para a igreja e isso que nós temos. E ele dá através da palavra, nutrindo cada membro do corpo, né? Que é o corpo de Cristo. Gente, muito obrigado. Temos que encerrar e deixar o pastor também descansar e também vamos continuar trabalhando aí, porque a obra não para. Muito obrigado a todo mundo, pastor. Prazer, muito bênção. Que Deus continue abençoando sua vida e tamo junto em nome de Jesus. Aí, quando você quiser fazer aí, nós podemos fazer aí no Instagram de vocês, né? Tem que fazer aí depois, pagar a dívida. Vamos sim. Legal. A gente explorar, né? Muito bom. E a gente teve aí um pico aí de mais de 15 pessoas assistindo, né? Foi muito bacana, né? Então tá bom. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Deus abençoe a galera. Tamo junto em nome de Jesus. Fique com Deus. Pode sair aí. Tchau, tchau. Vamos encerrar. Deus abençoe a todos. Muito obrigado a todos. Vamos ver aqui.